da Covid no Senado, uma sessão tensa, tumultuada. Está ouvindo hoje o depoimento do empresário bolsonarista, o Luciano Hang. A gente vai então ao vivo a Brasília conversar com a Raquel Honorato, que conta pra gente os detalhes dessa sessão tensa e tumultuada de hoje. Raquel, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O empresário bolsonarista Luciano Hang, ele está depondo aqui hoje sem habeas corpus. Ele entrou na mira da CPI por suspeitas de financiar a divulgação de notícias falsas, em especial sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Como a Maju falou, a sessão aqui hoje da comissão está bastante tensa e foi interrompida diversas vezes por causa de discussões entre os senadores. E hoje aqui também, durante a comissão, durante a sessão, toda a tropa de choque do governo está presente para defender o empresário, que é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang não fez juramento de dizer a verdade para não se incriminar. O advogado alegou que ele está ali na condição de investigado e não de testemunha. Na fala inicial, o empresário bolsonarista reclamou que a morte da mãe dele está sendo usada de forma política e desrespeitosa pela comissão. A CPI investiga se a mãe de Luciano Hang, Regina Hang, foi medicada com o chamado kit Covid, após ser internada no hospital da rede Prevent Senior. A CPI quer saber se pacientes foram usados em testes com medicamentos sem eficácia contra a doença, sem que familiares soubessem, e também se a Prevent ocultou mortes por Covid. O prontuário da mãe de Luciano Hang mostra que ela foi diagnosticada com a doença e tratada com kit Covid. No atestado de óbito dela, no entanto, a Prevent Senior omitiu a Covid-19 como causa da morte. Luciano Hang chegou a gravar um vídeo dizendo que lamentava o fato da mãe não ter feito um tratamento preventivo, que já se sabe que é comprovadamente ineficaz contra a Covid. Na sessão de hoje, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, reagiu e afirmou que a CPI não fez uso político do caso. O senhor é que trouxe o debate falando, suas palavras são muito claras, dizendo o seguinte: se a minha mãe tivesse usado o tratamento precoce, talvez ela tivesse sido salva. Foi o senhor que disse. Na fala inicial, Hang negou as acusações de que integra o chamado gabinete paralelo, que aconselharia o presidente Bolsonaro. Não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Senadores começaram a discutir, mesmo antes do relator, senador Renan Calheiros, fazer as primeiras perguntas. Sem citar Luciano Hang, Renan fez um discurso citando personagens de um circo. A fala do relator provocou reação do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que hoje fez questão de participar da sessão. Em todas as eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar o ouvir? Presidente, já começou a ofensa antes de começar. Os senadores tiveram acesso a documentos que apontam que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de disseminar fake news, conseguiu financiamento do empresário Luciano Hang por intermédio de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A suspeita é que Hang usaria contas no exterior para financiar a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia. O senhor tem conta no exterior? Temos. Tá. O senhor tem alguma empresa offshore no exterior, em paraíso fiscal? Temos. Pode dizer quantas? Olha, nós temos contas no exterior, nós temos offshore no exterior. Deve ser umas 2 ou 3 declaradas na Receita Federal. Pouco depois disso, a sessão chegou a ser suspensa porque o senador Rogério Carvalho afirmou que foi ofendido por um dos advogados do empresário Luciano Hang e pediu ao presidente da comissão, senador Omar Aziz, que ele fosse retirado da CPI.
O presidente da comissão determinou, então, a saída dele e suspendeu a sessão. Ela foi retomada cerca de 40 minutos depois, com o advogado em questão pedindo desculpa a todos os senadores. Mas, desde então, a sessão continua bastante tensa por aqui. E a gente lembra que amanhã, a princípio, a CPI vai ouvir o depoimento do empresário bolsonarista Otávio Facuri, que é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que tentou intermediar a venda de vacinas junto ao Ministério da Saúde. Os senadores também suspeitam que o Instituto tenha propagado notícias falsas durante a pandemia. Maju. Obrigada, Raquel.